Bom dia, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar os conteúdos assim da revisão. Então, são as dicas da prova de recuperação, né, que você vai assim tirar uma nota excelente. Então, veja, primeira coisa, você vai ler um texto, não é? O texto é a notícia, não é isso? Você vai ler a primeira vez, você lê a primeira vez, aí você pode ir marcando no texto, assim, na sua prova, a lápis, os fatos mais importantes, né? Os questionamentos, assim, mais importantes. Lê o texto a primeira vez, aí você tem aquela visão geral do texto. Aí, você lê uma segunda vez. Lê uma segunda vez, que é para identificar aqueles fatos principais do texto, não é? Aquela narrativa, então, quando na segunda vez você já está com o texto assim bem na sua cabeça, né? Aí você vai às perguntas. E nas perguntas fica fácil você identificar as questões que são retiradas do texto, certo? Então, vale muito a leitura. Outra coisa que eu percebi que vocês assim erraram um pouco foi o pedido das questões. Por exemplo, numa questão havia assim 4 pedidos, 4 perguntas. Cada perguntinha um score e o outro da resposta completa. O que aconteceu? Eu tenho certeza como vocês sabiam, mas vocês colocaram a metade da questão, aí perderam. E eu ainda corrigi questão que não tinha resposta completa, perdeu o score da resposta completa. Então, perdeu o score de graça. Você sabia e tinha que fazer a resposta completa, tá? Então, trabalha bem a sua resposta e lê o pedido da questão. Lê o que é que está pedindo lá. E aí responde com tranquilidade, tá bom? Então, vamos lá, nossa revisão. Então, vamos ler o texto 1, não é? A principal recomendação para o combate à pandemia de Covid-19 é o distanciamento social, ou seja, ficar em casa. Mas passar tanto tempo em quarentena pode ser um pouco entediante, né? Na luta contra o tédio, há quem goste de assistir a vídeos ao vivo de animais, brincar com recursos de smartphone, ler bons livros e até maratonar filmes e séries na Netflix. Foi pensando em quem está em casa para se prevenir contra o novo coronavírus que a britânica J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, criou um site para que os fãs ou aqueles que sempre quiseram conhecer a história do bruxinho pudessem se entreter durante esse período. O portal foi batizado de Harry Potter at Home, ou Harry Potter em Casa, em português, e conta com diversos recursos. Então, aí está o texto, não é? O texto, notícia, lemos, aqui fala, vamos contar oralmente assim a história, que a autora do Harry Potter, né, do livro, ela criou um site para os fãs assim falar sobre o ator, né? Sobre o Harry Potter, tá certo? Então, se ler mais uma vez, você ainda vai ficar assim mais afiado quanto às perguntas lá na frente. Então, mas vamos à frente. Vamos aos exercícios. No trecho pouco entediante, né? Primeiro período do primeiro parágrafo. A expressão né foi utilizada com um objetivo específico. Explique o porquê de a expressão aparecer e indique se ela pertence à linguagem formal ou informal. Ora, quando
o narrador escreveu pouco entediante, né, na fala, na verdade, ela queria dizer não é, mas na fala é permitido essa expressão, porque a fala ela tenta aproximar, né, o leitor, o interlocutor, né, os interlocutores, o emissor e receptor. Então, essa maneira dela falar informalmente, escreveu, mas é como se ela estivesse conversando. Na fala é permitido essa expressão, porque você está conversando. Essa pergunta, né, é como se quisesse uma resposta de imediato, como se quisesse aproximar os interlocutores. Então, é uma linguagem informal, porque na linguagem padrão formal seria não é duas palavras, não é isso? Mas aqui é permitido porque é como se ela estivesse conversando. E essa expressão aproxima a informalidade, porque a fala ela é informal. Você não vai conversar com um colega todo formalmente, não é isso? Então, na fala é permitido. Agora, escrever não pode. Aí ela escreveu aí no texto, mas foi com esse objetivo mesmo, de aproximar. Como as pessoas estão em casa, em quarentena, nessa pandemia, então ela usou uma linguagem mais descontraída, como se estivesse conversando. Então, a resposta é nesse sentido, tá? Que é permitido porque foi como se fosse uma conversa e o tipo de linguagem é informal. Tudo bem? Aí você anota aí a resposta com sua produção no seu caderno, né? Aqui a autora quis manter um diálogo com os leitores, quis manter a comunicação, né? Como se estivesse conversando, né? Oralmente com os leitores. Esse tipo de linguagem é informal, permitido apenas na fala, tá bom? Então, entenderam bem isso aí, não é? Então, vamos a 2. A 2 diz o seguinte: no trecho, na luta contra o tédio, segundo período do primeiro parágrafo. Se voltarmos lá, você vai encontrar no segundo período aqui, lá no segundo parágrafo, a expressão essa expressão em destaque foi utilizada no sentido literal ou metafórico. Ora, gente, a expressão em destaque é luta, não é? Luta. Luta está em destaque e luta no sentido literal da palavra é assim, é briga, é combate, é conflito, é uma luta, é como se fosse uma luta corporal, no sentido literal, como você encontra nos dicionários, não é isso? Só que aqui não está nesse sentido literal, não é? Não está nesse sentido literal. Aqui está no sentido conotativo, não é? Está no sentido assim, no sentido, essa luta aqui está no sentido assim do enfrentamento, não é? De você poder conviver melhor, de você enfrentar essa convivência isolada, sem grandes sofrimentos, tá? Então, essa palavra aqui, ela não foi usada no sentido literal, não, tá? No sentido denotativo, não. Ela foi empregada no sentido metafórico, é uma metáfora, tá? É na luta contra o tédio. Então, quer dizer, é você assistir a filmes, é você tentar se distrair contra essa solidão do isolamento, tá certo? Então, luta está no sentido de enfrentamento da pandemia e não no sentido literal, que é o combate, a briga, o conflito, certo? Então, tem que entender a palavra e entender o pedido, tá? Tá perguntando, foi utilizado no sentido literal, no sentido denotativo, no sentido como se encontra nos dicionários? Não, está no sentido figurado, no sentido metafórico.
no sentido assim, específico da frase. Significa um enfrentamento, significa você tentar se divertir um pouco, tá? É nesse sentido, beleza? Então vamos a 3. Diz assim: indique a que se refere o trecho, autora da saga Harry Potter. No início do primeiro parágrafo do segundo parágrafo. No início do primeiro período, que é a frase lá, né? E do segundo parágrafo. Então, nessa frase lá, na primeira oração lá, e depois no segundo parágrafo. Então, se você voltar ao texto, você vai encontrar essa expressão, autora da saga Harry Potter. Explicite se trata de uma informação nova ou se já apresentada. Olha só, quando diz autora da saga Harry Potter, não é? Se refere a J.K. Rowling. Então, aí aparece o nome dela. Então, foi algo que já foi dito antes, não é? Então, J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, não é? Então, é um termo, uma informação que já foi apresentada, tá? Porque não foi só a autora de Harry Potter. Então, aparece o nome dela, que é J.K. Rowling. Tudo bem? Então, vamos lá para a quarta questão. Diz assim: indique a classificação e o referente textual da palavra destacada no trecho. Durante esse período, está no primeiro período do segundo parágrafo. Está lá na oração, lá, não é? Na oração, quando são duas ou mais orações, a gente chama período, né? Então, mas está lá no segundo parágrafo. Ora, fala assim, esse período. Se falou esse, é porque já foi dito anteriormente, não é? Então, acontece uma situação. Aí você diz, isso é um absurdo, vamos dizer. Então, isso foi o que você já falou, não é isso? Então, classificar esse pronome, você sabe que é aquela classificação dos demonstrativos. Então, esses pronomes vocês têm que estudar, pronome demonstrativo, tá bom? Coloca os quadrinhos no caderno e tenta escrever, tenta fixar todos os pronomes, não é? Que é o assunto da prova. Também é um dos assuntos. E esse pronome esse é demonstrativo. Lembre-se que é este, esta, não é? Esse, essa, isso, aquilo, demonstra posição. Então, esse significa, esse período significa que é um período que já foi dito que é o período lá da pandemia, não é? Lá da quarentena. Então, a questão 4 diz assim, durante esse período, esse se refere ao período da quarentena, não é? De quem está em casa, em quarentena, e ela fez esse portal, esse site lá, para as pessoas lerem e perguntarem alguma coisa lá do Harry Potter, né? Aquele bruxinho lá que todo mundo gosta, tá bom? Então, vamos lá. 5. Explique a classificação morfológica da palavra em destaque no trecho. O portal foi batizado, né? Aí tem lá o nome do portal. Se você voltar lá, o portal foi batizado. Segundo período, no segundo parágrafo do texto. Então, no segundo parágrafo do texto, você vai encontrar essa frase. O portal foi batizado. Indique se seria possível substituí-lo por um. Ora, se eu digo assim, o portal foi batizado, foi o portal que a autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, criou. Então, é o portal criado por ela, que
as pessoas entram e perguntam alguma coisa do Harry Potter. Então, é o portal, eu sei qual é o portal. É conhecido, é determinado, é específico. Mas aí pergunta, seria possível substituí-lo por um? Ora, se você botasse por um, você aí ficaria sem sentido, porque um portal seria um portal qualquer, não seria esse da autora. Então, era um indeterminado, um que você não conhecia, um inespecífico, um indeterminado. Então, nesse caso, não pode, não é? Porque se você botar um, fica sem sentido. Porque se ela está falando o portal, é o portal dela, não é o portal que ela criou lá para os visitantes lá do site entrarem e perguntarem alguma coisa lá, né? E aí ela vai respondendo, certo? Então, é o portal específico, determinado, tá bom? Então, seria possível, se você trocar, vai mudar o sentido. Então, não é possível. Nesse caso, não, porque aí, se dissesse um portal foi batizado, sei lá, seria qualquer portal aí, não é? E a gente está falando desse portal dela, dessa aqui, ó, de J.K. Rowling, tá bom? Essa aí foi a questão 5, não é? Não, foi a questão 5. Então, diz assim, o portal foi batizado. O portal que J.K. Rowling criou para que os fãs de Harry Potter acompanhassem a vida do bruxinho. É o portal, não pode ser um portal, porque um é um qualquer. E nós estamos falando de um específico. Tudo bem? Então, anote aí uma resposta completa, bem escrita. Não comece com sim, com não, com pois, nem com porquê, tá bom? E quando você falar ele, você já tem que dizer alguma coisa antes. Por exemplo, João fez a tarefa. Ele é muito inteligente. Ele quem? O João, nesse caso pode. Mas não pode começar a frase com ele, sem citar o determinante dele. Não é? Quando diz ele, é João. Ele, começando, ele quem? Se você não citou nada antes. Então, tem que ser um texto bem escrito, independente da pergunta. É um exercício de redação, é uma produção sua. Então, resposta completa. Com isso, você ganha um score a mais. E a prova está repleta disso. Se brincar, bastante ponto, aí bastante pontos de resposta completa, tá certo? Então, vamos a 6. A 6 é uma questão gramatical, mas essa questão gramatical você tem que saber a gramática e você ainda tem que saber explicar, tá? Com suas palavras, mas de acordo com os conhecimentos da gramática que você estudou. A pergunta é: explique a classe gramatical a qual pertence em destaque o texto A Britânica J.K. Rowling. Primeiro parágrafo do segundo, primeiro período do segundo parágrafo. Ora, J.K. Rowling é britânica. Então, veja, britânica aqui é uma característica para J.K. Rowling. Então, se é uma característica, é que classe gramatical? Um adjetivo, não é? Então, se é um adjetivo, a classe gramatical de britânica é adjetivo. Isso aí você acertou, tá? Se você botar a resposta somente adjetivo, ganhou um score. Mas se você colocar a palavra britânica é um adjetivo, pois dá uma característica a J.K. Rowling, autora do site sobre a vida do ator Harry Potter. Aí sim, você produziu um mini texto, assim, uma mini redação, e aí você vai ganhar os scores completos. Nesse caso, aí seria no mínimo 3 scores, porque um para adjetivo, não é? Um para explicação do adjetivo e um para a sua produção, tá certo? Então, nesse caso, você tem que explicar.
Ó, britânica. Então, existe um adjetivo, uma locução adjetivo para britânica. Então, se fosse assim, do Brasil. Não, se ela fosse brasileira, seria assim, JK Rowling, a brasileira. Aí, nesse caso, seria JK do Brasil. Aí seria a locução adjetiva. Se fosse uma locução adjetiva, aí você dizia assim, tem o mesmo valor do adjetivo, caracteriza JK Rowling, só que é uma locução adjetiva, porque são duas palavras. Nesse caso, sendo duas palavras, locução adjetiva, que também caracteriza um adjetivo. Então, essa questão não dá para perder, não é? Então, adjetivo caracteriza, não é? Ou dá qualidades ao substantivo, que no caso substantivo é JK Rowling, tá bom? Então, nesse caso, você vai explicar direitinho, tá bom? Eu vou colocar aqui uma sugestão de resposta para você. Então, 6 é uma locução adjetiva, porque caracteriza o substantivo JK Rowling, autora do site lá. Então, vamos à próxima. Aí vem a questão 2. A questão 2 é uma música. É uma música de Luiz Gonzaga, tá? Vamos ler então. Quando olhei, a terra ardeu, qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tanta judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por farta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então, se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, para me voltar, ai, pro meu sertão. Aí pro meu sertão. Então, veja, é uma música muito bonita. Quem puder ouvir depois, é de Luiz Gonzaga. Então, aqui é uma música assim, triste, não é? Porque ele se despede da terra dele, porque ele mora no sertão nordestino, e lá eles vivem assim, da agricultura, e está faltando água. É triste quando ele diz aqui, ó, na segunda estrofe, morreu de sede meu alazão, o cavalo dele, não é? Não tinha água para o gado, não é? Eu perdi meu gado. Então, muito triste essa situação aqui, tá certo? Então, ele conta aqui a vida e ele deixou o amor da vida dele, não é? Que era a Rosinha aqui, ó. Adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração, tá? Aí ele diz assim, ó, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, para mim voltar ai pro meu sertão. Quer dizer, esse ai, não é? Ai. Quer dizer, ele está sofrendo, não é? Além dele se ausentar, ele perdeu tudo e ainda o amor da vida dele, não é? Então, se quem tiver a oportunidade de ouvir a música, é uma música muito bonita, tá certo? Então, vamos à questão. Em situações oficiais, é importante respeitar as regras e as convenções da gramática normativa. Explique se a linguagem adotada no texto 2 pertence à linguagem formal ou informal,
Ora, a linguagem em situações formais, não é? Numa redação, num texto, você usa a linguagem padrão mesmo, a gramática normativa. Mas aqui é permitido na arte. Veja quanta beleza o autor da música, não é? Ele conseguiu, porque o eu poético lá, ele fica triste, ele se despede da terra dele, da amada, não é? E vai para outras terras distantes, mas promete voltar. Então, na música, na poesia, é permitido essa linguagem informal. Veja que as palavras lá estão escritas assim, da maneira como ele fala. É como se fosse uma fala. E na fala é permitido a informalidade, não é? Você conversa com uma pessoa, você fala ali diretamente com o seu interlocutor, você gesticula, não é isso? Então, para a fala, ela é mais espontânea, ela é livre. Agora, na escrita, não. Na escrita, você tem que usar a linguagem formal, a linguagem padrão, de acordo com as regras da língua portuguesa. Então, veja, numa notícia, por exemplo, é a linguagem padrão, porque é de acordo com as normas gramaticais, tá certo? Mas ali é uma música, é poesia, não é? É arte literária, não é isso? Então, você vai ouvir e você vai sentir muito mais a beleza da maneira como eu, poética, lá está se dirigindo à amada, está se dirigindo à terra, se despedindo, perdeu o cavalo, perdeu o gado, e uma perda assim muito triste por falta d'água, tá certo? Então, nesse caso aí, a linguagem é permitido, foi empregado a linguagem informal. Aí você formula a sua resposta. A linguagem empregada na música de Luiz Gonzaga é informal. Então, na arte, na literatura, é permitida essa linguagem para mostrar a beleza, a simplicidade do eu poético. Se ele tivesse empregado o nível padrão culto, não teria a mesma beleza e arte, porque ele mostra a fala real da personagem. Entenderam? Aí vamos, então, a 8. A 8 diz o seguinte: compreendendo que o texto 2 adota a linguagem regional, não é? Indique as expressões formais equivalentes aos termos destacados. Então, algumas palavras aqui, ele escreveu da maneira mesmo como eles falam, não é? Ardendo, ardendo é ardendo, é a falta, no lugar de farta, até, não é? Então, se então, voltar, voltar, perguntei, perguntei, plantação, no lugar de plantação, tá certo? Então, aqui é a linguagem regional aqui, ó. É como a personagem lá, o eu poético, conversa mesmo, tá? É a fala dele. 9. Explica o efeito semântico percebido entre os trechos. Quando olhei a terra ardendo. Veja, o aspecto semântico é o significado. Essa terra ardendo, como fogueira, como fogo, como braseiro, ele está comparando a seca com o quê? Com o fogo mesmo, não é? A terra está seca. E ele compara como uma fogueira, como uma fornalha, não é isso? Então, o efeito semântico quer dizer a seca está pior. Quando ele fala assim, está bem pior nessa fala dele aqui, né? Está bem mais difícil. O sentido dos versos é de um lugar deserto, não é? Ele compara o clima com uma fogueira, com uma fornalha, certo? O efeito semântico tem esse sentido. Com base em seus conhecimentos extratextuais, a que contexto geográfico e climáticos a música pode se referir? Então, aqui é uma região do sertão nordestino, não é? É um clima tropical, não é?
tem partes também semiárido, equatorial. Isso aí na geografia você pode entender melhor esse clima aí, tá bom? Então, foi a nossa aula de revisão. Estudem bastante a parte gramatical e lê a prova com muita tranquilidade, tá bom? Leia 2 vezes o texto, tá? E vocês vão fazer uma boa prova, tá? Então, bom dia, né? E até a próxima.